Oi, galera. Então, continuando. Então, dando uma relembrada aqui no que a gente viu na outra aula. É, Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo. Beleza. Bom, então a gente viu lá que a distância entre duas figuras era o menor segmento que liga um ponto de uma figura a um outro ponto de outra figura. Então, a gente viu lá que distância de ponto à reta, o segmento que sai do ponto chega perpendicular à reta, né? Retas paralelas, pega um ponto qualquer de uma delas e usa aquela ideia. Então, é uma perpendicular às duas, né? Isso a gente já viu, né? Só para retomar. Se as retas forem concorrentes, a distância é nula, né? É zero. Ponto e circunferência, pega um segmento que passa pelo ponto, pelo centro da circunferência, seria essa distância aqui, só essa parte aqui, né? Azul aí. Essa é a distância. Reta e circunferência, isso a gente já viu, tá? Pega um segmento que sai do ponto, chega perpendicular à reta, você pega só essa medida aqui, tá? Então, de tal forma que se eu prolongar, vai chegar no centro da circunferência. E a gente viu lá duas circunferências, né? Pega os centros e liga, né? Isso a gente já viu. Depois, essa é a parte da aula, né? Quer dizer, dos exercícios. O que uma figura é? A figura é lugar geométrico se todos os pontos dessa figura possuírem uma certa propriedade. Então, o que a gente viu aqui? Se eu pegar um ponto, pegar todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto, isso vai dar uma circunferência, né? Então, todos os pontos da circunferência, o que eles têm em comum? Eles equidistam de um ponto, né? Então, essa distância igual a essa, que seria o raio, né? Essa distância, se eu chamar isso de K, esse K seria o raio, tá? Então, como é que eu defino circunferência? Se eu tivesse que escrever num papel, defina a circunferência. Circunferência, o que que é? É o lugar geométrico dos pontos no plano que equidistam de um ponto, tá? Esse ponto vai ser o centro e essa distância vai ser o raio, né? Tudo bem? Então, os pontos que equidistam de um ponto dá uma circunferência, tá? Ninguém vai te pedir, mas se alguém pedisse, defina a circunferência, é isso, né? É o LG, é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto. Depois, aqui eu cheguei a falar de mediatriz, aqui de par de retas paralelas não falei, né? Então, imagine aqui que eu tenho uma reta e o quê? Eu saio pegando todos os pontos que estão à mesma distância dessa reta. Então, por exemplo, esse ponto aqui está uma distância a cada reta, aqui também vai ter um ponto que está uma distância a cada reta. Então, todos esses pontos aqui de cima estão à mesma distância da reta. Mas embaixo também tem alguns pontos, né? Também aqui, ó, todos esses pontos aqui, eles estão à mesma distância da reta. Quer dizer, se eu pegar todos os pontos que equidistam de uma reta, no plano, vai dar um par de retas paralelas. Quer dizer, essa reta de cima vai ser paralela à reta de baixo. Tá? Na verdade, vai ter três paralelas aí, né? Mas o que acontece com todos esses pontos? Eles equidistam de uma reta, né? Então, os pontos que equidistam de um ponto dá uma circunferência no plano, né? Os pontos que equidistam de uma reta dá um par de retas paralelas, tá? Então, aqui o R1 é paralelo a R2. Então, o ponto P, para pertencer a essa reta, a esse par de retas paralelas, ele está a mesma distância de uma reta, tá? Então, se eu falar que tem um tesouro que está a 10 metros de uma reta, 10 metros de uma estrada, supondo que a estrada fosse uma linha, né, que não é bem verdade, então você pode ter de um lado ou do outro da estrada, né? Tá? Tudo bem? Depois, os pontos que equidistam de dois pontos, né? Vamos ver o que que dá uma reta mediatriz. Tá? Até mostrei como é que a gente faz, né? Então, se eu pegar todos os pontos que equidistam do A e do B, ó, esse ponto aqui está a mesma distância do A e do B, esse ponto aqui, a distância dele ao A igual dele ao B. Se eu pegar todos esses pontos, vai dar uma reta mediatriz, tá? Então, essa reta de azul seria a reta mediatriz. Então, essa aula é um pouco mais teórica, não vai ter cálculo, né? Quer dizer, um ponto para pertencer à mediatriz, o que que acontece? A distância dele ao A é igual dele ao B. Tá? Tudo bem? Qualquer ponto da mediatriz equidista do A e do B. Ok, queridos? Essa distância aqui igual a essa aqui. Qualquer ponto. Se eu pegar um outro aqui embaixo, ligar, até falei, às vezes eu quero colocar uma antena lá que esteja à mesma distância de dois pontos, A e B, né? Ou de uma cidade A, cidade B, como se a cidade fosse um ponto, que não é bem verdade, né?
Mas aí eu pego um ponto da mediatriz, né? Quer dizer, qualquer ponto da mediatriz é equidistam de A de B. Não necessariamente, se essa distância for a mínima possível, vai ser aqui, né? Então aqui vai ser ponto médio. Então, essa reta de azul é a reta mediatriz. Tá? O que acontece com todos os pontos da mediatriz? Eles equidistam de... Opa, difícil escrever mediatriz. Rediatriz. Ah, eu ia escrever reta. Né? Reta mediatriz. Então, a reta mediatriz, o que acontece com ela? Todos os pontos dela equidistam de 2 pontos. Então, relembrando, os pontos que equidistam de um ponto, dá uma circunferência. Os pontos que equidistam de uma reta, o que é equidistam mesmo, mesma distância, dá um par de retas paralelas. Os pontos que equidistam de 2 pontos, dá uma reta mediatriz, uma reta perpendicular passando pelo meio. E por último, vou limpar aqui, par de retas perpendiculares. Qual que é a ideia aqui? Imagine assim, pessoal, tenho 2 retas aqui, concorrentes, né? E aí eu quero pegar todos os pontos que equidistam dessas 2 retas. Então, imagine aqui, eu quero pegar um ponto aqui, de tal forma que a distância dele a essa reta seja igual dele a essa reta aqui. Pegar um outro ponto mais para cá, a distância dele à reta de cima igual dele à reta de baixo. Assim por diante. Tem vários, né? Essa distância aqui... A gente viu lá a distância de ponta reta. Tem que sair do ponto e chegar perpendicular à reta. Então, vai dar uma reta aqui. Mas tem mais pontos, por exemplo. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, imagine que essa distância aqui seja igual a essa. Assim por diante. Você vai ver que vai dar um par de retas perpendiculares, né? Vai ter uma reta aqui e uma aqui que vão ser perpendiculares. Por que perpendicular? Bom, qual que é a ideia de bissetriz? Vamos relembrar a bissetriz. Se eu tenho lá um ângulo qualquer, o que acontece com a bissetriz? Ela vai dividir aqui no meio, né? Mas qual que é a propriedade importante da bissetriz? Qualquer ponto que eu pegue da bissetriz, se eu pegar esse ponto, esse, eles equidistam das retas que formam o ângulo, né? Então, se eu pensar nessa distância, vai ser igual a essa, vai chegar perpendicular aqui, tá? Se eu pensar nessa distância, se tivesse bem feito, tá? Fiz aí no olhômetro, né? Tá? Então, seria a bissetriz. Se tivesse bem feito, eu volto a dizer. Então, esse ângulo aqui seria igual a esse. Então, qualquer ponto da bissetriz equidista das retas que formam o ângulo, a reta suporte, né? Forma o ângulo aí. Então, o que ele faz aqui? Ó? Você tem nas 2 retas concorrentes, se aqui é bissetriz, aqui ficaria alfa, alfa. E aqui é bissetriz, aqui seria beta, beta. Basta você observar que 2 alfa mais 2 beta está dando uma volta, ou desculpa, meia volta, que é 180. Se você dividir por 2, você chega à conclusão que alfa mais beta dá 90 graus, ou seja, alfa mais beta, que é esse ângulo aqui, ó, aqui vai ser 90 graus. Então, vai dar um par de retas perpendiculares. Então, o que é o par de retas perpendiculares? É o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de 2 retas concorrentes. Tá? Então, tem lá 2 retas concorrentes que se cruzam em um ponto. Quando eu pego todos os pontos que equidistam dessas 2 retas, vai dar o par de retas perpendiculares. Então, vamos dar uma recapitulada aí no que a gente viu. Tá? Então, o que é circunferência? Só um minutinho. Circunferência, tem lá um ponto, que é o centro. Estou pegando todos os pontos que equidistam de um ponto. O que é a circunferência? O lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto. Então, quando eu pego todos os pontos que equidistam, que estão à mesma distância de um ponto, vai dar uma circunferência. Todos os pontos que equidistam de uma reta, mesma distância de uma reta, tem uns acima, tem outros abaixo, vai dar um par de retas paralelas. Todos os pontos que equidistam de 2 pontos, vai dar uma reta mediatriz, né? Então, tem lá um segmento AB, a mediatriz ela passa bem no meio. Qual que é a propriedade? Qualquer ponto da mediatriz está a mesma distância dos pontos A e B. Tanto é que aqui é ponto médio, né? Quer dizer, essa distância aqui é igual a essa. Então, mediatriz, o que é? É o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de 2 pontos distintos, né? E
Se eu tenho duas retas concorrentes, quando eu pego todos os pontos que existam dessas duas retas concorrentes, vai dar o par de retas perpendiculares, tá? Então, recapitulando. Os pontos que equidistam de um ponto dá uma circunferência. Então, o que é circunferência? Qual que é a definição de circunferência? É o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto. Os pontos que equidistam de uma reta vai dar um par de retas paralelas. Não tem esse ponto aqui. Par de retas paralelas. E os pontos que equidistam de dois pontos distintos vai dar uma reta mediatriz. E os pontos que equidistam de duas retas concorrentes dariam um par de retas perpendiculares. Então, é uma parte mais teórica, não vai ter muito cálculo, não vai ter cálculo, assim, né? Não aparece muito, às vezes aqui em Santo André, São Bernardo, a gente até costuma pular essa aula, mas eu acho importante dar essa aula, né? Pra vocês terem ideia do que é mediatriz, como é que eu defino circunferência, tá? Então, vamos para os exercícios. Lá na página 60. Bom, então ele fala aí, o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistante de duas retas concorrentes. Então, você tem lá duas retas concorrentes, que é o que eu acabei de explicar, né? Tudo bem? Letra C, professor. Mas perpendiculares, você fala em não perpendiculares, né? O problema da C está aqui, né? Porque vai dar duas retas concorrentes e perpendiculares, né? Porque, ó, ele quer o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistante de duas retas concorrentes. Então, lembra, o que que dá os pontos que equidistam de... Então, imagine que você tem aqui... Só um minutinho, cadê tu? Você tem aqui uma reta R e uma reta S concorrentes, se encontram num ponto. Os pontos que equidistam de R e de S vão passar por aqui, ó. Vai estar aqui na bissetriz, né? O desenho não está aí tão bem feito. Então, você vai ter uma bissetriz aqui e vai ter uma bissetriz aqui. Vou botar um pouquinho mais para cá. Então, se é bissetriz, ó, o que que a gente conclui? Precisa provar, né? Aqui é alfa, né? Aqui bissetriz, aqui é beta. Aqui é beta. Então, você chega à conclusão que 2 alfa mais 2 beta dá 180, o alfa mais beta vai dar 90, né? Então, dá um par de retas perpendiculares. Quer dizer, essa distância aqui é igual a essa, né? Se fosse fazer direitinho. Aqui, se eu pegar essa daqui, essa distância até essa reta é igual dela a essa, né? Então, os pontos de verde, o que que acontece? Eles equidistam das duas retas E e S. Então, vai dar aqui uma reta T1 e T2, que são perpendiculares. Por quê? Porque se 2 alfa mais 2 beta dá bissetriz aqui, 2 alfa mais 2 beta dá 180, não precisaria nem provar. Divide por 2, vai ficar então que o alfa mais beta dá 90 graus. Então, aqui é 90 graus, né? O alfa mais o beta. Aqui não está o alfa mais beta, aqui é 90. Então, dá T1 e T2 são retas que se encontram, né? Perpendiculares, concorrentes e perpendiculares, né? São retas perpendiculares. Tá? Então, é a D, né? Duas retas concorrentes e perpendiculares, formando de 90 graus. Então, os pontos que equidistam de duas retas concorrentes, quando eu pego todos os pontos da mesma distância de R e de S, vai dar um par de retas perpendiculares. O que esses pontos pontilhados têm em comum? Todos equidistam das duas retas, de R e de S. Né? Tá? Então, é a D. Tá? Eu acho que não sei se você viu ali, que o problema da C é que ele fala em não perpendiculares, tá? Que são perpendiculares. Beleza? É isso. Tudo bem? Pode passar, tem alguém copiando?
Pode passar, professor. Beleza, vou passar então. Aqui, considere duas retas RS paralelas distintas e uma reta T transversal às duas, atravessa as duas. Ele quer saber quantos pontos aí equidistam de R, de S e de T. Então, eu vou fazer as retas aí, ó. Então, tem aqui a reta R, a reta S, paralelas, né? Meio torto aí, parece. Acho que a primeira tá torta, né? Bom, também não vou conseguir fazer direitinho, mas... Bom, então você tem lá duas retas RS paralelas, tá? Esse é o símbolo que a gente dá para paralelismo, né? E aqui tem a reta T. Então ele quer saber quantos pontos equidistam das três retas. Imagine aqui, por exemplo, deve ter um ponto aqui, por exemplo, que a distância dele é essa reta, igual dele a essa, que é igual dele a essa, que tem que chegar perpendicular, né? Tá? Mas não é isso que eu vou fazer, tá? Eu estou comentando que deve ter algum ponto aí que está à mesma distância das três. Bom, então o que eu vou fazer? Vou fazer por partes. Primeiro, se eu tenho lá as retas RS, R e S, os pontos que estão à mesma distância dessas duas retas vão estar aqui no meio, né? Quer dizer, deve ter um ponto aqui, por exemplo. Opa, o que eu fiz? Deve ter um ponto aqui, por exemplo, que está à mesma distância da reta de cima e da reta de baixo, né? Tá vendo? Esses pontos de verde, eles estão à mesma distância da reta de cima e de baixo, né? Quer dizer, imagine essa distância aqui, K, K. É o contrário da lei par de retas paralelas, né? Então, vai dar o quê? Deixa eu diminuir aqui essa... Então, daria uma reta aqui, ó, no meio, tá? Então, o que acontece com todos esses pontos de verde? Ele... Ficou torto. Vai dar uma reta bem aqui no meio. Quer dizer, todos os pontos dessa reta de verde, eles estão à mesma distância. Essa distância daqui, aqui, é igual daqui, aqui, né? Tá? Fazendo separado. Então, você vai ter uma reta aqui no meio, onde o quê? Todos os pontos aqui dessa reta aqui, todos estão à mesma distância da reta de cima e de baixo. Quer dizer, se você for pensar aqui, essa distância aqui igual a essa, tá? Tudo bem? Mas tem que ser das três ao mesmo tempo. Então, qualquer ponto dessa reta aqui, de verde, qualquer ponto aqui, ele equidista das retas RS, tá? Tudo bem? Então, essa distância aqui igual a essa, tá? Depois, segundo. Segundo, quando eu pego as retas concorrentes, agora vamos pegar R e T. Ou poderia pegar S e T, tanto faz. Então, você tem lá R e T. Bom, o que a gente acabou de ver lá no exercício 1? Os pontos que equidistam dessas duas retas dá um par de retas perpendiculares, né? Vai dar bissetriz, ó. Aqui a bissetriz aqui, os pontos de laranja equidistam dessas duas retas. Não está aí tão bem feito. E aqui, tá? Tudo bem? Então, o que acontece com esses pontos de laranja? Eles estão à mesma distância. Se você for pensar nessa distância aqui, ó, essa distância seria igual a essa, tá? Se tivesse bem feito. Tá? Então, vou lá na figura, vou traçar aqui como se fosse uma bissetriz aqui, ó. Observe que onde elas se encontram, né, vai dar os pontos que equidistam das três ao mesmo tempo, né? Então, professor, e por que você não vai traçar a de baixo? Se eu traçar a de baixo, vai coincidir aqui e aqui, tá? Então, não precisa, basta isso. Para a gente chegar nos pontos de vermelho aí, ó, o que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto está na reta verde, tá? Deixa eu aumentar lá a grossura. Esse ponto aqui, P1, está na reta verde? Tá, então ele equidista da reta R e da reta S. Está na reta laranja? Então equidista de R e de T. Então esse ponto aqui vai estar à mesma distância das três retas. E esse ponto aqui também, P2. Tá?
Então, eu fiz separadamente, né? Aqui, essa distância aqui é igual a essa. Então, você consegue achar um ponto aí, ó, que bacana, que bacana, sei lá, eu acho. Que essa distância é igual a essa aqui, que teria que chegar perpendicular, que é igual a essa, né? Tá vendo? Daria até para escrever uma circunferência aí, que ela ia tangenciar os três retas, tá? E aqui também. A gente fez meio no olhômetro, mas essa distância aqui seria igual a essa, chegando perpendicular igual a essa, tá? Então, são dois pontos, né? P1 e P2. Então, você tem aí o quê? Que P1 e P2 equidistam, equi é mesma distância, né? De R, S e T. Então, são dois pontos, tá? Alternativa B. Alternativa B. Beleza? Na lousa eu acho melhor, porque lá eu faço com compasso mesmo, com barbantinho. Lá eu traço a bissetriz direitinho, a gente mete lá com o barbante, vai ver que essa distância aqui é igual a essa. Tá? Alternativa B. Tudo bem? Então, não tem cálculo, mas assim, tem umas construções, né? Tá ok, pessoal? É isso. Copia aí, daqui a pouco a gente vai para o próximo. Tudo bem? Vocês estão calados? Acho que eu já tirei foto de vocês. Deixa eu ver se... Assim, eu achei meio confuso isso daqui, vamos combinar, né? Mas eu tô entendendo, professor. Que bom. Então, a parte que o pessoal pede para pular, aqui em Santo André, a coordenadora daqui de matemática fala, pula essa aula, mas não. Porque depois, daqui a pouco, a aula 21 e 22 são importantes e eu vou falar em reta mediatriz, né? Aqui a ideia, assim, é claro, precisaria de um régua compasso, até precisaria de traçar bissetriz, mas aqui é mais para ver a ideia, né? Quer dizer, Não, pra mim ele também deu uma travadinha. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, mas você tinha sumido. Ah, bom, a minha internet hoje está terrível, viu? Não sei se é o tempo ameaçando chover, mas essa noite eu acordei com um trovão de madrugada, 2 horas da manhã, e eu nunca faço isso, né? Aí eu acordei, deu uma fome e eu fui lá comer. Eu nunca fui ficar saltando geladeira de madrugada. Porque você vai comer, depois tem que escovar o dente, tem que passar fio dental, aí demora, né? Essa noite eu não aguentei, estava com fome, 2 horas da manhã, trovejando. Falei, fui lá e assaltei a geladeira. Também não jantei ontem, falei, não vou jantar, não estava com fome. Aí depois acordei com fome, com trovão. Não sei se vocês ouviram trovão de madrugada. Pode passar? Estão me ouvindo? Pode ser. Pode passar, professor. Ouvindo, né? Beleza. Tem umas coisas que fica aqui que vocês não veem, mas fica aqui atrapalhando umas teclas aqui. Bom, aqui eu coloquei a figura acho que um pouco mais para baixo, né? Você está muito em cima lá, mas é assim. Deixa eu tirar isso aqui daqui e colocar mais para cá. Então ele fala lá, na figura seguinte, o ponto A, que está o ponto A, representa uma árvore. Esse é um mapa como se fosse a vista de cima, tá? Não é que a árvore é isso aqui, não. Aqui é um mapa, né, um plano, né? Que está a árvore. O ponto A representa uma árvore e a reta R representa um riacho, né? Essas coisas assim de rio canalizado, né? Não é bem verdade, na natureza não é assim, mas tudo bem. Então, que é um riacho, né? E aqui está uma árvore. Você vê que a distância da árvore até o riacho é de 8 metros, tá? Aquela ideia que sai perpendicular, né? Isso ele me deu. Tesouro, ele falou que um tesouro está escondido a 10 metros da árvore, né? E a 2 metros do riacho. Se a distância do riacho à árvore é de 8 metros, a quantidade de pontos onde pode estar escondido o tesouro. Tesouro, né? Tesourinho. Bom, tem aqui o A. Pessoal, o que dá os pontos que estão a 10 metros do A? Uma circunferência. Isso, perfeito. De raio o quê? 10? 10, né? Minha circunferência está terrível aí, mas deixa eu apagar aqui, porque aí não vai ficar no centro.
Então, ó, se eu tenho aqui o ponto A, que é a árvore, o tesouro está 10 metros da árvore, vai dar uma circunferência de raio 10, né? Porque essa distância daqui aqui é 10, ó, o tesouro pode estar em qualquer lugar aí. Até aí não vai dar para achar o tesouro porque tem infinitos pontos. Você que você sai cavando aí todos os, né? Em volta, tudo bem? Daqui aqui 10, 10, tá? Então, vou fazer aqui uma circunferência de 10. Observe que daqui aqui é 8, vai passar 2, não vai? Eu aqui não vou conseguir fazer uma circunferência legal, deixa eu ver. Ixi. Opa, que merda. Desculpa, galera. Ó, imagine se isso fosse uma circunferência, tá? Então, porque a de vocês entra lá na figura, no enunciado, né? Claro que a gente vai precisar só da parte de baixo, né? Então, o que que acontece? Essa distância aqui, ó, daqui aqui é 10, 10, tudo 10, né? Inclusive aqui vai passar quantos metros, então, aqui para baixo, pessoal? 10. É isso? Isso, mas acho que eu não perguntei direto, mas quanto vai passar aqui desse 8? 2 metros, né? Isso, quer dizer, esse pedacinho aqui laranja, aqui, ó, esse pedacinho laranja vale quantos metros? 2. 2 metros, tudo bem? Porque daqui aqui é 8 e como o raio é 10, né? Essa medida é 10, tá? Daqui aqui é 10, deixa eu marcar ali. Aqui vale 10 metros, né? Então, essa parte laranja seria 2 metros. Daqui aqui seria... Tudo bem desses 2 metros, pessoal? Bom, Vão ser 3 pontos, professor? oi? Vão ser 3 pontos? Isso, perfeito. Vou chegar ainda, que você já fez algumas coisas aí na frente, né? Então, vou fazer aqui separado primeiro. Se o tesouro está a 10 metros da árvore, então ele pode estar em qualquer ponto, os pontos que distam de um ponto, vai dar uma circunferência, né? Então, o tesouro pode estar em qualquer ponto da circunferência. Até aí teria infinitos pontos. Mas depois, tem uma segunda parte. O que que ele fala? Que tem um riacho lá, que ele marcou de azul, né? A segunda parte, você tem aqui um riacho, falou que o tesouro está a 2 metros do riacho. Os pontos que estão a 2 metros do riacho vai dar o quê? Vai dar, deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar um azul clarinho aqui, ó, vai dar um par de retas paralelas, né? Vai dar um aqui ou aqui. De tal forma que essa distância aqui, daqui a aqui, seja de 2 metros, né? Ou aqui, tanto faz, né? Aí. Então, essa seria a segunda parte. Se você tem um riacho, que é uma reta, os pontos que distam 2 metros da reta, vai dar um par de retas paralelas, né? Que 2 metros, 2 metros, tá? Então, vai ter aí, pode estar em qualquer ponto azul. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma reta, voltando lá na figura original, você tem aqui a reta R, né? Os pontos que distam da reta R, 2 metros, vai passar uma reta aqui acima, né? E uma aqui abaixo. Vai tangenciar aqui, né? Se eu consigo fazer direitinho. Tá um pouco mais para baixo. Só um minutinho. Fala, professor, pega a reta aqui então e traz. Ixi, tá feio, gente. E eu que sou chato com isso, vamos ver. Ou vai ter uma outra reta acima, né? Bom, tá meio discrepante aí, mas é assim. Então, ó, se estão nas retas azuis clarinhas, estão a 2 metros do riacho. Se estão na circunferência, estão a 10 metros do ponto A. Então, você vai ter o quê? Vai ter aí 3 pontos. Então, esse ponto aqui está na circunferência, está a 10 metros da árvore. E está na reta azul, está a 2 metros. Essa distância daqui a aqui vale 2 metros. Tem aqui um ponto P2, está na circunferência, está a 10 metros do riacho, da árvore. Está a 2 metros do riacho. E tem um ponto aqui, um P3, né? Que está na circunferência, está a 10 metros do ponto A e está a 2 do riacho, tá? Então, esse ponto talvez fosse mais difícil de ver, né? Então, são 3 pontos, né? Você tem P1, P2 e P3 estão a 10 metros de A e a 2 metros de R. Então, são 3 pontos, né? 3 pontos, que seria alternativos a C, tá? Tudo bem?
É isso, galera. Então, lembrando que se está na circunferência, está 10 metros do ponto A. Então, essa distância daqui aqui vale 10, né? Daqui aqui vale 10. E aqui embaixo a gente já tinha visto que vale 10. Né? E está 2 metros do riacho. Daqui aqui vale 2. Daqui aqui vale 2. Não precisaria fazer toda essa parte, né? E aqui, daqui aqui vale 2. Então, P1 está a 2 metros do riacho e a 10 metros da árvore. P2 também, P3 também. São 3 pontos. Né? Tudo bem, queridos? Só espera um pouco para copiar, professor. Sim, vou te copiar. Pronto? Quando terminar, me avisa, tá? Pronto, professor. Obrigada. Dois da Furvex. Os pontos ABC são colineares, mesma linha, né? Deu que AB vale 5, BC vale 2 e o B está entre A e C. Então, você tem lá torto, né? A, B, C, né? O B está entre A e C, deu que essa medida aqui vale 5, aqui vale 2, ou seja, isso tudo vale 7, né? Daqui a pouco a gente faz bonitinho. Não copia isso aqui ainda não, tá? Tudo bem? São colineares, mesma linha, né? Colinha, mesma linha. Os pontos C e D pertencem a uma circunferência de centro em A. Então, vai ter uma circunferência aqui que vai passar aqui pelo C e pelo D, tá? Traça-se uma reta R perpendicular a BD, passando pelo seu ponto médio, que é a ideia lá de reta mediatriz, né? Chama-se de P a intersecção de R com D. Né? Vamos fazer o desenho lá, para senão fica difícil da gente imaginar o que está acontecendo. Então, aqui, ó, o centro é o A. Tá? Isso ele diz. Falou que o centro, a circunferência está com o centro no A. Então, e ela passa pelo C e pelo D. Então, depois a gente vê onde é que está o D. Então, está aqui o A, passa pelo C, então o B vai estar aqui, né? O B aqui. Ele me deu essa medida, daqui a aqui vale 5. Daqui a aqui vale 2. Quanto vale o raio da circunferência, então? Quanto vale o raio? Se A é o centro? 7. 7, né? 5 mais 2, 7. Tá? Tudo bem até aí? Quer dizer, então, ó, traça-se os pontos C e D pertencem a uma circunferência com centro no A. Então, o D vai estar em algum lugar, não sei onde, imagina, vamos escolher um D aí em outro lugar, né? Um D. Bom, o que ele fala? Traça-se uma reta perpendicular a BD, vamos ligar o B ao D. B ao D, eu vou ligar aqui o B ao D.
eu vou traçar o que aí? Uma perpendicular, passando pelo ponto médio. Traça-se uma reta R perpendicular ao segmento BD, passando pelo seu ponto médio. Então, essa é a perpendicular, tá? Bom, se é perpendicular, aqui forma ângulo de 90 graus, essa reta vai ser mediatriz do BD, né? Isso aqui é a mediatriz da aula, né? Passando pelo meio, né? Essa distância igual a essa. Então, essa aqui é a mediatriz, tá? Reta mediatriz. Por que que é mediatriz? Porque ela é perpendicular e passa pelo ponto médio. O que que acontece com todos os pontos da mediatriz? Eles equidistam dos extremos, equidistam de D e de B, né? Qualquer ponto da mediatriz, se eu pegar esse ponto aqui, a distância dele ao ponto D é igual dele ao B, tá? Depois, vamos ligar aqui o A ao D. Isso aqui também vale 7, essa distância, né? Tá? O que ele pergunta, deixa eu apagar para cá. O que ele quer saber é... O que ele quer saber? Chama-se de P a intersecção da reta R, que é essa reta aqui, né? Essa é a reta R, que é a que passa pelo ponto médio de BD e é perpendicular, que é a reta mediatriz. Chama-se de R a intersecção... Chama-se de P a intersecção de R com AD. Tá? Então, tá aqui o AD. Esse ponto aqui vai ser o ponto que ele quer que chame de P. Bom, ele quer saber quanto vale AP mais BP. Bom, se está na mediatriz, olha o que eu vou fazer aqui. Se está na mediatriz, vou pegar uma cor, um azul blue aqui, e essa é a jogada. Se está na mediatriz, essa distância aqui, PD, igual a PB. Tudo bem? Porque está na mediatriz é a mesma distância. Né? Essa distância aqui é igual a essa. Tá? Então, o PB é igual a PD. Tá? Bom, P pertence à mediatriz, que implica que a distância de P até os extremos do segmento aí, que formou a mediatriz, que é o PB, né? Implica que o PD é igual a PB, ou BP, tanto faz. Tudo bem? Daí fica fácil, né? Porque, então, o que que acontece? Ele quer saber o AP, ó. O AP é essa medida, mais o BP, né? Então, daí fica fácil, vamos ver por quê. Daí, então, você pode dizer que AP mais BP, ou BP, vai ficar igual a AP. No lugar desse BP, eu posso colocar PD. E aí, o AP mais o PD dá o raio, né? Isso aqui, mas esse não dá o raio. Se eu chamar aqui de X, aqui de Y, isso não é o raio. O X mais o Y não é o raio. Tá? Que deu 7, né? Então, daqui, isso aqui é igual ao raio. Então, portanto, o AP mais o PD é igual ao raio, que é 7. Tá? Então, porque ele queria saber quem? AP mais PB. Como essa medida é igual a essa, né? O PB é igual ao PD, que é o raio, isso tudo vai dar o raio, né? Que é 7. Que é alternativas D de doido. Muito bem bolado, né? Da aula o quê? Mediatriz, né? A reta que passa pelo meio perpendicular, mediatriz. Qualquer ponto dela é equidista dos extremos. Por isso que eu disse aqui que PB igual a PD, né? Está na mediatriz, essa medida de azul igual a essa medida de azul, blue. Tá? Ok? Então, tem mais um ainda. Vamos lá. Para encerrar essa aula de lugar geométrico.
Pronto, pode passar ou não? Peraí, professor. Quem É, quer? um pouco. Tudo bem, pode terminar. Quando terminar, me avisa. Por mim, pode ir. Pode? Pode ir, professor. Se alguém quiser que espere, é só falar. O último, então, um aluno precisa localizar o centro de uma moeda circular, para tanto dispõe apenas de um lápis, uma folha de papel, uma régua não graduada e um compasso. Nessas condições, o número mínimo de pontos distintos necessários para serem marcados na circunferência descrita pela moeda, quantos pontos a gente precisa mínimos, né? Bom, qual que é a ideia? Quer que seja mínimo, né? Mas um jeito de encontrar o centro, pessoal, o que que é? Eu tenho lá a circunferência, não sei onde está o centro, não tenho, eu só tenho régua e compasso, mas assim, a ideia, Traça duas retas, né, senhor? e isso, porque assim, ó, se eu tenho duas retas, depois a gente vai querer em mínimo. Por exemplo, se eu faço aqui dois segmentos quaisquer. O que que a gente faz? A gente traça a mediatriz aqui, deixa eu trocar de cor. Se eu traçar essa mediatriz aqui, todos os pontos dessa mediatriz não equidistam dos extremos aqui, imagina que você tem aqui o ponto A, é que eu não estou pensando em ponto mínimo ainda, tá? Só estou querendo mostrar a ideia de como você poderia achar o centro. Então, no que eu traço essa mediatriz, qualquer ponto dela, qualquer ponto de rosa, da reta rosa, equidista de A e de B, tá? De A e de B. Depois, se eu pegar a mediatriz aqui desse outro segmento, o que que acontece? Qualquer ponto de vermelho equidista aqui de C e de D. Vou chamar aqui de C e de D. Então, quando elas se encontram, esse ponto aqui de encontro delas, esse ponto aqui seria o centro da circunferência, porque, ó, se está se tá nessa mediatriz rosa, essa distância é igual a essa, né? Tudo bem? Então, essa distância é igual a essa, né? Se está na mediatriz vermelha, essa distância é igual a essa. Tá? Não precisa fazer isso tudo, né? Mas o que que dá para fazer? Você vai precisar no mínimo de 3 pontos. Por que que você poderia fazer o quê? Poderia fazer essa ligação e essa aqui, por exemplo. Tá? Não precisa ser perpendicular, né? Mas assim, tá? Então, basta 3 pontos. Porque esse é o mínimo, né? Ali ficou 4, né? Mas, por exemplo, tem aqui o A, aqui o B, aqui o C. Você pode colocar o B coincidente. No que você traça aqui uma... Deixa eu diminuir aqui. No que você traça essa mediatriz um pouquinho mais para baixo. Então, equidista de A e de B. No que você traça essa mediatriz aqui, elas vão se encontrar num ponto que equidista dos três, né? De A, de B e de C. Então, aqui vai estar o centro. Então, muito bem bolado isso. Então, aqui vai estar o centro da circunferência, tá? Então, basta ter 3 pontos, A, B, C, traço a mediatriz, quer dizer que 90 graus vai passar pelo meio, e traço a mediatriz vermelha, essa medida igual a essa, né? Não que a AB seja igual a BC, não precisa, tá? Esse é o mínimo, mas eu poderia simplesmente fazer isso, né? Quer dizer, traço um segmento, traço outro, traço a mediatriz, onde elas se encontrarem, porque vai estar num ponto que equidista desse, né? Tá? E seria o raio, tá? Então, são aí 3 pontos no mínimo, tá? Esse é o número mínimo. 3 pontos, alternativa A. Com 2 não dá, tá? Tudo bem? Então, 3 pontos
É isso, galerinha.